projetista, como é que vocês estão? É o seguinte, hoje eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente. Basicamente eu vou sair aqui no bairro, vou caminhando mesmo, vou pesquisar tentar encontrar alguma estrutura mecânica, uma peça, um componente, uma máquina, sei lá, encontrar alguma coisa mecânica e nós vamos coletar o máximo de informações que nós podemos lá e nós vamos analisar esse componente. Né? Se for um componente mecânico, a gente pode utilizar elementos finitos, podemos fazer cálculo à mão, não sei. Realmente tudo pode acontecer, não tenho nada programado. Eu vou sair aqui no bairro, tentar encontrar alguma coisa e vamos ver o que é que acontece. Se vocês gostarem desse formato de vídeo, tá? Deixa aí nos comentários, deixa eu saber o que vocês acharam. Se for legal, eu faço outros. Vamos nessa? Na rua, pessoal, tô caminhando já pelo bairro. Tá um calor de mais de 35 graus, não tem uma nuvem no céu. Eu não sei quanto tempo eu vou aguentar ficar caminhando nessa lua aqui, mas vamos encontrar alguma coisa. Aguenta aí. Olha, pessoal, encontrei aqui uma válvula para fechamento da água aqui da rua, né? Nós poderíamos tanto dimensionar esse volante, né, para saber se ele suporta a força para abertura e fechamento, porém nós teríamos que fazer muitas suposições aqui, porque eu não sei qual o peso dessa estrutura, quanto de força é necessária. Vamos continuar procurando. Uma coisa que eu realmente amo nessa profissão é que a gente pode criar qualquer coisa, né? Na verdade, é como aquele ditado que a ciência sem a engenharia seria apenas uma filosofia, né? Não passaria de teoria. Bom, cientistas que me desculpem, era o meu sonho ser cientista, mas realmente desenvolvimento é algo que eu sou completamente apaixonado. Eu acabei de avistar ali uma dessas bicicletas que a gente pode alugar, né, com o celular. E tem alguns modelos aqui que ela tem um sistema de transmissão diferente. Eu vou dar uma olhada se é desse modelo. Se for desse modelo, eu já tenho uma noção do que a gente pode fazer. Vamos lá conferir. Então, pessoal, essas bicicletas, ela realmente é do sistema que eu comentei. Ela não é com corrente. Porém, ela tem um eixo, né, dentro desse sistema aqui, dentro dessa caixa, dentro dessa caixa aqui. Sistema que faz a transmissão do torque gerado pela roda. Só que ele é completamente fechado, então não vai dar pra gente ver. Tá? Eu não quero chutar valores, eu realmente queria ter alguma dimensão pra gente poder desenhar e verificar depois. Então, vamos continuar procurando. E eu acho que dimensionar essa estrutura que puxa, né, eu não tenho experiência na área de trucks, mas né, usando mecânica básica, eu acho que nós conseguimos fazer alguma coisa bem legal aqui, hein? Eu não tenho nenhuma ferramenta para medir, tirar dimensões e tudo mais, mas eu vou usar alguns recursos no meu celular para poder levantar os valores que a gente precisa. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui.
Bom, pessoal, eu terminei de pegar todas as informações que seriam possíveis aqui, né? Como vocês puderam ver, não tem nenhum instrumento de precisão, acabei nem meu escalímetro eu acabei trazendo, eu acabei deixando lá, sair do apartamento gravando vídeo, acabei esquecendo, mas eu peguei todas as informações que eram possíveis, não são precisas, mas também nem é o propósito do vídeo. Agora vamos voltar lá e ver o que a gente consegue fazer com essas informações que a gente coletou. Pessoal, eu estou aqui de novo naquela válvula, que na verdade não é uma válvula, né? É uma mini comporta, um monte de água passando ali. Outro componente que eu acabei não comentando é a própria haste, né? Que faz o acionamento, né? Que eleva, abaixa e levanta a portinhola. A própria haste aqui, né? Então quando a gente gira o volante, nós temos uma redução ali dentro. E essa redução ela tem uma porta, né, normalmente fabricada em bronze, mas não sei qual material foi fabricado esse, mas normalmente é bronze para reduzir o atrito. Então quando você gira o volante, esse movimento é transmitido para essa bucha, para essa porta, que como ela tem uma rosca interna, ela transmite o movimento axial para a haste. Só que por conta do atrito, essa haste ela sofre tanto essa força axial, mas também parte do torque gerado pela porca é transmitido para a haste por conta do atrito. E não só isso, a haste também lá embaixo, eu não sei se vocês conseguem ver, talvez conseguem só ouvir, vou ficar quieto aqui para vocês ouvirem, tem uma quantidade muito grande de água passando. Então essa água passando, né, ela também está fazendo um esforço nessa haste. A portinhola é guiada pelas laterais, mas parte da força também é suportada pela haste. Então, essa haste está sofrendo torção, força axial e também uma flexão. E todos esses três elementos combinados, todos esses carregamentos combinados têm que ser levados em consideração no projeto. Legal? Agora vamos voltar lá que o sol está me matando. Então agora que a gente coletou as informações em campo, o próximo passo vai ser criar um modelo virtual, um modelo 3D, para que a gente possa ter mais recursos para estar trabalhando, né? Até agora nós temos apenas as dimensões do modelo nessa foto, né, que nós tiramos lá em campo, e agora eu vou criar, utilizando o SolidWorks, um modelo 3D desse componente. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer nos meus modelos, quando eu estou trabalhando dessa forma, é criar um esqueleto em Sketch. Assim ele vai me servir de guia para que eu possa fazer o meu modelo mais facilmente. Tá? Então é exatamente isso que eu vou estar fazendo agora.
Bem, pessoal, o nosso modelo 3D ele já está pronto, não é? Porém, eu acho que eu cometi um erro, tá? Se vocês acompanharam eu criando o modelo matemático, vocês devem ter percebido que as proporções elas não estavam batendo com aquilo que nós vimos lá no componente, na peça real. E eu fui ajustando algumas medidas, né, para poder bater com aquilo que eu vi. Eu não sei se é uma impressão minha, que eu acho que está diferente, mas principalmente quando eu verifico esse ângulo formado pelo componente. Deixa eu abrir aqui outro sketch. Abrir o meu esqueleto. Quando eu verifico essa angulação, que está me dando aqui 39 graus, quando eu comparo essa dimensão com a minha foto, né, tirada do software lá do appzinho do celular, ele está dando 5 graus de diferença. Normalmente, mesmo que não é não é uma ferramenta de alta precisão, 5 graus de diferença é muita coisa. Então eu acredito que nós temos um problema de proporção. E aonde eu acredito que está esse problema? Eu acho, porque como que funciona esse software? É muito importante que vocês entendam. Ele se baseia naquela imagem, não é? E você pode puxar as cotas, né, para você conseguir os valores de tudo que você medir. Mas você tem que informar uma cota de referência. Então, porque o software ele não consegue saber quanto exatamente aquela dimensão vale. Então, mas quando você passa uma referência de tal ponto até tal ponto, né, que nós utilizamos 1 metro, né, eu vou colocar a imagem aí para vocês verem, eu coloquei essa dimensão de referência 1 metro, que aparentemente era mais ou menos isso mesmo. Ele se baseia nos pixels que contém essa distância e quando você puxa as outras cotas, ele consegue saber quanto vale aquela dimensão. Eu não tinha uma trena lá na hora, e nem 1 metro, eu não tinha como saber a dimensão real. Por isso eu utilizei um outro software que ele utiliza o seguinte, ele utiliza a câmera do celular e a angulação, né? Ele utiliza o giroscópio do celular para saber qual o ângulo formado. Então, fazendo uma proporção de um triângulo retângulo, ele consegue saber daquela distância que eu meço ali do meu pé até a outra ponta, qual o valor, o valor do cateto oposto. Então, sabendo essa proporção, eu peguei os dados desse software e joguei no outro. E quando eu fiz essa medição com esse primeiro software que eu estava pegando as medidas de relação, eu acredito que eu cometi um erro. Eu fiz uma medição na hora ali, eu tendo que gravar e fazer a medição, eu não me atentei e eu acho que eu peguei um valor errado. E isso resultou em todas essas medidas erradas. Nós poderíamos seguir dessa forma, né? Como é apenas didático, isso não vai afetar o nosso resultado final, né? Principalmente porque eu não sei qual material foi feito esse engate, mas para tentar ser o mais fiel possível, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar impressão 3D, tá? Para que nós tenhamos uma peça real na mão, né? Em escala, e assim a gente vai poder ter uma noção melhor se realmente isso está errado ou se é só uma impressão minha, né? O correto seria, lógico, voltar em campo, fazer uma medição precisa e aí sim ir para o computador. Como nós não temos esse recurso e nem essa necessidade, e o sol está de matar, eu não vou voltar lá, eu vou usar esse recurso, então eu vou usar impressão 3D, assim, tendo o componente em mãos, eu posso ter uma noção melhor se as proporções estão corretas ou se elas estão erradas. Então vamos lá.
pessoal, a impressão terminou, tá? Para vocês foram alguns segundos, mas para mim foi ontem. Pode ver que eu até troquei de roupa. Mas é coisa que acontece. Quando a gente está desenvolvendo um novo produto, fazendo uma pesquisa, um estudo como esse, nós temos que estar preparado para imprevistos como esse, tá? E com o componente em mãos, né, eu pude observar que realmente há um problema de proporção, mas não, a causa não foi aquilo que eu estava imaginando, né? Que eu estava imaginando que a dimensão que eu informei para o software estava errada. Não foi esse o problema, tá? Por isso que é tão importante nós termos o componente em mãos. Não é à toa que empresas gigantescas como a automobilística, às vezes tem centenas ou milhares de pessoas trabalhando em cima de um único projeto e ainda assim empresas como essa utilizam modelos para poder verificar, poder tocar, poder ver com os próprios olhos como aquele componente ele está se comportando. Uma coisa que os softwares 3D nos trouxeram é uma facilidade muito grande de observar na tela num aspecto 3D. Mas a gente nunca pode esquecer que um software 3D nada mais é do que uma representação na tela, ou seja, uma representação 2D de um modelo tridimensional. Então é fácil você errar olhando simplesmente na tela, tá? Para ter uma noção, aqui eu tenho... foram 17 gramas de plástico. Eu utilizei um plástico barato, né, o PLA, porque não é um modelo, eu não usei plástico de engenharia, porque eu só queria ver realmente como que o modelo estava ficando, mas 17 gramas desse material é menos de R$2, é muito, muito barato, tá? Sempre que eu posso ou sempre que eu tenho uma dúvida durante meus projetos, eu utilizo impressão 3D, que essa tecnologia é relativamente nova, né? Não tão nova assim, mas está ficando muito mais popular agora e principalmente muito mais barata, porque R$2, mesmo assim que foram quase 2 horas de impressão, mesmo que a gente coloque eletricidade, o tempo de máquina funcionando, que seja 10, que seja R$100, o quanto custaria isso para uma empresa? Então, se a sua empresa não utiliza ainda a impressão 3D, eu recomendo fortemente, fale com o seu chefe, com o dono da empresa, ou se essa empresa é sua, realmente pense em investir em impressão 3D ou, né, terceirize esse trabalho, isso ajuda muito, tá? Então, como eu ia dizendo, há um problema de proporção e quais são os próximos passos que nós vamos executar nesse nosso estudo. Primeira coisa, nós temos que definir o que é o nosso projeto, né? Ou seja, quais são os carregamentos que esse componente está sofrendo, né? Então, quando está lá engatado naquela carreta, quanto de esforço ele tem que suportar de tração, quanto de esforço na lateral, então quando a carreta está fazendo uma curva, né, nós temos esse movimento, nós temos que determinar o material que isso é fabricado e, por fim, determinar quais tipos de estudo nós vamos prosseguir para poder validar esse projeto virtualmente. Numa empresa grande, lógico, depois da análise virtual, nós passamos para o protótipo. Eu não vou partir para o protótipo, talvez, né, eu possa fazer um modelo um pouco maior, com mais detalhes. Pode ver que eu não tive muito cuidado de ser muito preciso, não sei se dá para vocês verem, mas eu não tive cuidado dos detalhes aqui, porque não era a minha intenção verificar o modelo, o aspecto dele, mas sim simplesmente a proporção. Mas talvez, dependendo como os próximos estudos correrem, eu invisto e faço um modelo um pouco maior, com mais detalhes, tá? Mas é o seguinte, pessoal, esse vídeo já está ficando muito grande, maior do que eu imaginava, e infelizmente o YouTube não funciona muito bem assim, vídeos muito longos acostumam o pessoal não assistir, então eu vou estar parando esse vídeo aqui e se caso, né, realmente vocês quiserem, eu faço o segundo vídeo fazendo todos esses detalhes, tá legal? Então, eu vou cortar esse vídeo aqui e na próxima semana eu lanço o que é o resultado desse estudo. Pessoal, muito obrigado até aqui e até a próxima.